Viver é melhor, esse é o nosso brado diário aqui na Boa Vontade TV. Nosso tema é sempre saúde, mas saúde de forma completa, integral, equilíbrio entre espírito, corpo e mente. E aqui no nosso programa, o nosso momento de promover esse equilíbrio que começa na nossa alma, que nós estamos destacando tanto no programa de hoje, que nos ajuda a promover o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, é o momento de fazer a nossa prece, a nossa súplica ao Pai Celestial. Peça por você, peça pela sua família. Mesmo se você não tem tradição religiosa, fique à vontade. Nesse momento você pode meditar, pensar nas forças da natureza, nos seus melhores sentimentos. Vamos juntos fortalecer os nossos corações, vamos formar essa poderosa corrente, porque nós acreditamos que o poder de uma oração já é imenso. Imagine todos nós orando juntos. E esse é o convite que a gente faz para você. Por isso, fique à vontade para ligar para nós, 0310 07 940, ou se preferir, boavontade.com/TV. Quando a gente fala em vencer obesidade, vencer compulsão alimentar, nós estamos falando realmente de muita força que esse paciente vai ter que apresentar. Que você, que pode estar passando por isso, vai ter que apresentar. E no nosso bloco anterior, a Ariane, que conversou com a gente sobre esse processo todo, destacou a importância do médico, da médica dela, endocrinologista, que foi uma grande incentivadora para que ela alcançasse bons resultados. E a gente traz agora dois especialistas dessa área para trazerem para a gente também estas mesmas orientações. Recebemos a Marleide. Marleide, seja bem-vinda ao nosso programa. A Marleide Rocha, psicóloga clínica. Seja bem-vinda a Viver Melhor. Boa tarde, por favor, vamos nos sentar, Marleide. Doutor Cristiano, também seja bem-vindo ao nosso programa. Doutor Cristiano Barcelos. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor. A Marleide é psicóloga clínica, especialista no tratamento de obesidade, coach de emagrecimento e psicóloga consultora do projeto Lancheira Saudável. E o Dr. Cristiano Barcelos é endocrinologista e metabologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP, e é médico endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês. Sejam bem-vindos ao nosso programa, obrigada por estarem conosco aqui. E a gente está falando hoje de um problema que não é um problema de poucos, é de muitos. Quando a gente fala em obesidade, a gente fala de quase metade da população brasileira em situação de sobrepeso, obesidade, nos seus diversos graus. Como é que esse assunto tem sido encarado e trabalhado pelos especialistas da área da saúde? Doutor, por favor. Tudo bem. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui, né? Olha, a obesidade, Camila, tem alcançado cifras pandêmicas, assim, né? Isso não só no Brasil, mas no mundo todo. E obesidade é um problema muito sério, é assim que, como você perguntou, nós temos que encarar, nós profissionais da área da saúde. Para você ter uma ideia, um estudo correlacionou a obesidade com a expectativa de vida, né? Os autores desse estudo, eles avaliaram mais de 60 trabalhos já publicados. E eles queriam saber qual que era a chance da pessoa chegar aos 70 anos de idade baseado no índice de massa corpórea, baseado na presença de sobrepeso, na obesidade ou no peso normal. E o que eles viram é que a chance de uma pessoa, seja homem ou mulher, de chegar a 70 anos de idade, ela chega a ser de 80% no indivíduo magro, indivíduo de peso normal. Mas o outro extremo, o obeso mórbido, ele tem uma chance muito menor de chegar aos 70 anos de idade, não chega a 50%. Quer dizer, existe uma associação muito grande entre o aumento do peso e a redução da expectativa de vida. E qual é o problema que está por trás disso? É o fato da obesidade trazer junto consigo uma série de outras doenças, né, que nós chamamos de comorbidades. Para você ter uma ideia, a pessoa obesa ela tem mais risco de ter problemas respiratórios, até como um exemplo muito comum hoje, a apneia do sono. Apneia do sono que por si só leva a hipertensão, leva a morte súbita, né? Tem mais chance de ter doença gordurosa do fígado, a popular esteatose hepática. Esteatose hepática que pode levar a esteatohepatite, a cirrose, a pessoa morrer disso. Pode levar a problemas ginecológicos em mulheres, pode causar infertilidade, pode causar câncer no útero. E obesidade, mesmo em homens e mulheres, assim, em geral, está ligada a alguns cânceres também, né? Em nós homens pode levar a câncer de próstata, pode levar a câncer de intestino, câncer de vesícula. Saindo das doenças malignas, a obesidade é uma causa comum de pedras na vesícula também. Sem falar nas doenças mais corriqueiras, né, que a gente está mais acostumado a ouvir falar associado à obesidade, como diabetes tipo 2, aquele diabetes
do adulto que está acima do peso, diferentemente daquele diabetes da criança, né, o tipo 1 ou juvenil. A obesidade está ligada à pressão alta, colesterol alto, triglicérides alto e, consequentemente, aos AVCs, né, aos derrames e também aos infartos, né, infarto do miocárdio. E existe uma correlação muito interessante, aproveitando a presença, claro, da Marleide aqui, que é psicóloga, existe aí uma via de mão dupla entre o excesso de peso e os transtornos psicológicos, né? As compulsões alimentares, a depressão, né? Quadros de ansiedade também muito frequente nos pacientes porque obesos. Eu fico pensando, né? O doutor está trazendo aqui tantas comprovações do quanto a obesidade é difícil, do quanto ela prejudica a saúde, do quanto é um problema realmente sério de saúde pública, e mesmo assim os números estão crescendo. E aí a gente fica pensando, mas o que é que a gente está fazendo? Então, se a gente está sabendo disso, por que a gente não consegue vencer? E aí, entre os fatores, a gente pode destacar muitos, mas eu gostaria de focar em um que é a especialidade da Marleide, é que isso está refletindo o desequilíbrio emocional da humanidade que a gente está enfrentando. Ansiedade, depressão, todos os transtornos, síndromes. A gente está tendo a obesidade como um sinal desse desequilíbrio, Marleide? Sim, com certeza. E aí fica difícil a gente saber, né, onde começa um e termina o outro, porque eles começam meio que funcionar num regime de retroalimentação. A obesidade leva a esses quadros e esses quadros podem levar à obesidade. Reforçam a condição de obesidade, né? Então, claro que com a vida moderna, os hábitos alimentares são outros, né? Hoje em dia é difícil a família que consegue preparar as refeições em casa ou pensar em hábitos mais saudáveis, né? Todo mundo opta pelo mais fácil e o mais fácil nem sempre é o mais saudável, né? Só que daí a mesma sociedade que estimula esse consumo do fast food, do rápido, é a que cobra depois o corpo saudável, o corpo magro, e isso acaba reforçando essas condições de adoecimento emocional, sim. Como é que a gente está hoje de índice de obesidade no Brasil? Olha, o Brasil, se nós considerarmos obesidade, depois eu até explico como a gente calcula isso aí, que é o índice de massa corpórea, Camila, acima de 30, que é considerado já o nível de obesidade, cerca de 20% da população brasileira adulta tem esse problema, né? 1 em cada 5 brasileiros adultos. Se a gente pegar, por exemplo, pessoas com sobrepeso, que é quando o índice de massa corpórea está acima de 25 já, é um estado de pré-obesidade esse aí, já saiu do peso normal. Se eu considerar pessoas com sobrepeso e obesidade, a gente vai a 52% em média. 52%. Isso para os adultos. Agora, tem um braço dessa casuística que é recente para crianças. E se eu pegar a molecada de 5 a 10 anos, isso fazendo uma média em termos de Brasil, chega a mais ou menos 35% o índice, a taxa, a prevalência de crianças com sobrepeso e obesidade. Ou seja, mais de 1/3 dessa população com essa faixa etária tão novinha, tão jovem, não tem peso normal. Quer dizer, e se eu pegar as crianças mais crescidas e até os adolescentes, né, pegando de 10 a 19 anos, está em torno de 20, 25% também a frequência de sobrepeso e obesidade. Quer dizer, nós estamos perdendo essa guerra, apesar de todos os esforços com relação à mudança de hábito alimentar, estímulo à prática de exercício físico, né, Marleide? Não está fácil, né? E aí a gente traz, então, no programa de hoje esse desafio de transformar todo esse aprendizado, essas informações que os especialistas nos trazem, em mudança de estilo de vida. A gente começar a analisar dentro da nossa casa, os pais sempre acabam fechando os olhos para as crianças que estão acima do peso, os pediatras sempre alertam isso aqui no programa, que a gente ainda acha bonitinho a criança fofinha, a criança gordinha, e não presta atenção quando se torna obesidade, e a gente leva aquele puxão de orelha na consulta. Todo mundo sofre, porque os pais é que tem que começar a dieta primeiro, não adianta esperar que a criança emagreça sozinha, os pais têm que começar. E aí a gente começa a refletir, então, sobre o enfrentamento à obesidade, a esta doença. A obesidade é uma doença. Qual é a importância, por exemplo, no caso destas crianças já receberem esse diagnóstico e já serem acompanhadas? Porque é uma faixa etária em que elas estão se desenvolvendo rápido, então tem esse apoio, né? Elas estão crescendo muito, mas elas já começam a sofrer com bullying, já começam a sofrer com preconceito, elas se sentem inferiores da escola porque não correm muito bem, porque são as últimas a serem escolhidas nas aulas de esporte. Qual que é a importância, então, quando a gente pensa na infância, no combate à obesidade?
vou começar falando, claro. Marlene. A importância, sob o ponto de vista até endocrinológico, é fundamental. O que eu tenho recebido no meu consultório de crianças com a faixa etária aí de 7, 10 anos de idade, já com pré-diabetes, mas não é aquele diabetes tipo 1 da criança cujo pâncreas para de fabricar insulina, não tem nada a ver com aquele diabetes da insulina, juvenil. Eu estou falando do diabetes tipo 2, aquele que dá no adulto, depois dos 35, 40 anos, e que está associado a ganho de peso, hein? Eu estou recebendo crianças já com esse tipo de diabetes ou com o pré-diabetes tipo 2. E a gente tem como diferenciar ele do tipo 1, pelo menos no momento inicial, né? O diabetes que, à medida que você estimula e consegue uma redução de peso, você tem melhorias das taxas de glicose e todos os outros problemas que vêm junto com a pré-diabetes ou com diabetes propriamente dito. Além do que, se pegar uma menina, por exemplo, de 5, 6 aninhos, tiver muito obesa, ela tem uma chance maior de ter puberdade precoce. É aquela menina que com 6, 7 aninhos muitas vezes já tem mamas desenvolvidas e está menstruando. Você imagina o quão ruim é para a criança isso, que vai ter uma série de problemas de estatura, problemas psicológicos, né, Marlene? Porque é uma menina que com 7, 8 aninhos, com puberdade precoce, gente, os hormônios da puberdade já estão ali atuando no cérebro, a menina já quer namorar, etc. E tá uma disparidade enorme com relação às amiguinhas de turma. E essas mesmas meninas, se não emagrecem, se os pais, os responsáveis não buscarem o tratamento adequado, a criança ainda não tem muita noção do que está acontecendo, né? É aquela menina que vai continuar indo ao fast food, tá gordinha, sofre bullying, muitas vezes tem medo de se expor, de fazer um exercício, etc. E é uma criança que vai ficar obesa ao longo da vida, muitas vezes, até a fase adulta. E no caso da menina, essa criança, essa mulher pode desenvolver a síndrome de ovário policístico, que está muito ligado ao excesso de peso. No passado, elas tiveram a puberdade precoce, essas mulheres, muitas vezes, e é uma doença que está ligada a problemas, né, de pele, problemas estéticos, excesso de pelos, muitas vezes, e essas mulheres continuam carregando uma carga enorme emocional ao longo da vida, mulheres que vão ter esses distúrbios como diabetes, colesterol alto ao longo da vida, né? Muitas vezes infartam por volta dos 40 e poucos anos de idade e muitas vezes não conseguem realizar o sonho de ser mãe, porque a síndrome de ovário policístico está ligado à infertilidade. Isso até exemplifiquei a relação de obesidade com os problemas ginecológicos no início. Então, é uma carga muito grande, né, Marlene, com relação à parte psicológica também. Sim, e às vezes o paciente vem para o consultório, o paciente criança ou adolescente, a queixa inicial às vezes não é a obesidade. A família procura porque notou que começou a ficar agressivo ou, ao contrário, que começou a desenvolver um retraimento social muito grande ou um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, que quando a gente começa a investigar tem um fundo na obesidade. Então, a gente fala de uma doença que é uma doença. Primeiro, a família tem que se conscientizar disso. É uma doença. E a função, acho que a priori da psicologia é acolher, né? Esse pacientinho que chega com essa condição de fragilidade e a família também, que chega muito culpada. Então, a gente precisa ter um manejo clínico adequado para que eles entendam, né, de que estamos falando de uma doença que, assim como a Ariane falou no bloco passado, né, não tem uma solução milagrosa, ela não vai conseguir a cura da noite para o dia, mas que é um processo que a gente constrói ao longo do tempo. É uma doença que não aconteceu de uma hora para outra, não aconteceu do nada, ela é resultado de um bom tempo de desequilíbrio alimentar e de sedentarismo e de outros fatores que a gente já relacionou aqui e que também não vai ser solucionada de uma hora para outra, mas pode ser solucionada. E a gente está, nesse primeiro bloco, mostrando para você que é importante lutar contra a obesidade. As complicações são muitas e no próximo bloco a gente começa a falar, então, sobre como que é a solução. Como é que é feito o diagnóstico da obesidade, os graus, como é que é o tratamento, a importância do amparo psicológico para convencer a compulsão alimentar, aquelas pessoas que comem de maneira compulsiva, sabem que não precisam comer, mas mesmo assim não conseguem parar. Você passa por isso? Conte para a gente, mande a sua pergunta, nossos profissionais podem responder as suas dúvidas também ao longo do programa. Agora eu peço licença aos nossos convidados, eles vão continuar hoje com a gente durante todo o programa, por isso mande a sua pergunta, peço licença a eles e nós vamos juntos ao nosso momento de estudo e prece, porque você sabe
que essa é a nossa tradição aqui na programação da Boa Vontade TV. Pensar na saúde, trazer informação de qualidade, mas sempre fortalecendo aquilo que nós já temos dentro de nós, todo aquele conhecimento espiritual que cada um possui no seu coração e que nós precisamos sempre reforçar para conseguirmos enfrentar os desafios relacionados à nossa vida e à nossa saúde. Cuidar da nossa saúde, fazer escolhas melhores, tudo isso é uma questão de que caminho nós queremos seguir. Quando você se vê diante de uma situação em que tem duas alternativas, o que é que você leva em consideração para definir qual o caminho que você vai seguir? O que é mais fácil? O que dá resultado mais rápido? O que é mais prazeroso? O que pode ser mais difícil, mas que traz um resultado melhor? Enfim, nós devemos nos fazer muitas perguntas. E Jesus já nos alertava a respeito da importância de analisarmos bem os caminhos que nós escolhemos para a nossa vida. Na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus, nós já encontramos este alerta. Convidamos você ao estudo do Evangelho do Cristo de Deus, segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 14. Nós vamos à passagem As Duas Estradas, num estudo que aqui na Boa Vontade TV acontece sempre em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo de Deus. Com os olhos de amor, de compreensão, de misericórdia, é que nós vamos refletir sobre esses versículos bíblicos e aplicar essas lições na nossa vida. Nos ensinou Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e estreito o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. São apenas 2 versículos da Bíblia Sagrada que encontramos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Mas fica então para nós essa grande reflexão. Muitas vezes esse caminho que nós estamos tomando talvez seja o mais fácil, menos doloroso, mas não vai nos levar à saúde, não vai nos levar à felicidade e em algum momento nós vamos ter que ter a coragem necessária para optar pelo caminho mais difícil. É o que nós estamos exemplificando no programa de hoje, aquele momento em que a pessoa que está em situação de obesidade, que está numa questão de desequilíbrio de saúde, chega à conclusão de que tem que parar com isso, parar de se maltratar desta forma e cuidar melhor da sua saúde. Que hoje seja a oportunidade, então, de fazermos esta escolha. E nós vamos agora continuar fortalecendo o nosso coração para isso, acompanhando a mensagem de paz e de espiritualidade ecumênica trazida pelo educador Paiva Neto a todas as famílias. São 60 anos de comunicação 100% Jesus.